Nós estamos aqui, eu, Claudiane e Lídina, residentes do Residência Pedagógica, para gravar essa videoaula para vocês sobre esses dois grupos de vegetais, briófitas e pteridófitas. Na verdade, é um tipo de revisão e as informações que a gente traz sobre esses dois grupos vão ser informações, eu diria que resumidas, porque vocês já viram o conteúdo. Então, é como uma forma de revisar o que vocês já viram. Nós começamos falando da evolução dos vegetais e que todas as plantas estão agrupadas, né, dentro do reino vegetal, e esse reino está subdividido em quatro grupos principais que estão detalhados aqui nessa imagem. E nessa imagem nós temos a presença das algas verdes, e porque essas algas são antecedentes das briófitas. No caso, as briófitas são descendentes das algas verdes. E a gente vê também nessa imagem o que as informações importantes é com relação às características evolutivas. Nós vamos detalhar mais adiante que briófitas são avasculares, elas não têm vasos condutores, não têm tecidos como folhas, caule, raízes, ela vai ter outras estruturas. E o grupo a seguir, que surge, são as pteridófitas. E as pteridófitas vão ser essas primeiras plantas vasculares. É uma das características evolutivas. Aí, na sequência, nós temos as gimnospermas, e nas gimnospermas, a característica principal é a presença de sementes. E logo em seguida surgem as angiospermas, que vão apresentar flor, frutos e sementes. Sobre as briófitas, nós falamos dos três grupos principais, que são os musgos, hepáticas e antóceros. São avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores. São de pequeno porte, são consideradas plantas primitivas, elas pertencem ao reino vegetal, são descendentes das algas verdes, como nós já falamos antes, são encontradas em ambientes úmidos, com pouca presença do sol, e a sua principal característica, que é uma informação que a gente deve guardar, é a ausência desses vasos condutores, que é exatamente por isso que elas são de pequeno porte. A questão desses vasos condutores, a sua importância é que eles são eficientes no transporte de nutrientes e, como elas não têm esses vasos condutores, elas não alcançam grandes alturas, por isso são de pequeno porte. E a gente poderia perguntar, e como é que ocorre, não é, a distribuição de nutrientes nas briófitas? Então, nas briófitas, essa distribuição, a hidratação e a dispersão de nutrientes, ela ocorre de uma forma bem lenta, através de um processo que chamamos de difusão. E também outra informação importante é a dependência de água para que ocorra o processo reprodutivo. Vamos falar da presença do gametófito e do esporófito, que estão na estrutura das briófitas. É a fase duradoura, é o gametófito, que é essa parte basal, né, do vegetal, como está aí bem claro na imagem. O gametófito é a fase predominante. Essa estrutura aí é a que prevalece nas briófitas. E logo acima nós temos o esporófito, que é a fase passageira, e que é passageira e dependente do gametófito, porque ela surge acima da planta e depende dessa planta para sobreviver. As briófitas não apresentam folhas, nem caule, nem raízes. O que elas apresentam são essas estruturas que estão aí nomeadas, são estruturas similares às que estão presentes nos vegetais, ou seja, rizoide vai ser similar à raiz, cauloide similar ao caule, e filoide vai ser similar às folhas. E sobre a questão dessas palavras que surgem aí no esporófito, a haste, e a cápsula e os esporos, nós vamos detalhar mais adiante. Elas não têm flores, nem sementes e nem frutos. Vamos falar agora sobre o ciclo de vida das briófitas
E esse ciclo de vida, ele é apresentado com alternância de geração. Para falar do ciclo de vida, nós falamos dos tipos de reprodução também. Nas briófitas, nós temos duas fases de reprodução, que é a assexuada e a assexuada. Na fase sexuada, nós temos indivíduos 2N, no caso diploide. E na fase assexuada, nós temos indivíduos N, no caso haploide. A reprodução assexuada, em algumas espécies, dependendo, né, em algumas espécies, ela ocorre através da fragmentação. E a fragmentação é aquele tipo de reprodução que não oferece variabilidade genética, porque são estruturas que são destacadas da planta mãe e vai dar origem a uma nova planta, e no caso é como se fosse cópias, clones, não é? E não, por conta disso, porque não ocorre a fecundação entre gametas, não é considerada do ponto de vista que ofereça variabilidade genética. Com relação aqui à imagem, vamos olhar para o gametófito. Nós vemos que é a letra G, né? E é N porque é haploide. Então, o gametófito é o que mais dura, né? A estrutura duradoura das briófitas é haploide. Mas acima dessa estrutura se desenvolve o esporófito, que é 2N e é diploide. E o que é que vai acontecer com esse esporófito? Quando ele formar os esporos, e por ele apresentar dependência do gametófito, ele morre. Então, nós temos aqui a setazinha indicando, né, a cápsula, e dentro dessa cápsula vão ser produzidos esses esporos, através da meiose, esporos N. E veja que os esporos N saíram lá do gametófito 2N, não é? Então, dentro dessa cápsula foram produzidos os esporos, e esses esporos, em condições favoráveis, no caso que nós já falamos, que eles dependem da presença de água, né? Eles vão em contato com o solo, vão gerar essas novas plantas que nós vemos aqui. Essas duas plantas representam a masculina e a feminina, porque nós temos esses tipos no grupo das briófitas. Existem plantas dioicas, plantas somente com estruturas masculinas, que no caso a gente vê aqui a setazinha apontando para o anterídeo, que lá no anterídeo vai ser formado o anterozoide que é o gameta masculino, vejam que ele é flagelado, e ele é flagelado exatamente para facilitar esse deslocamento, né, no ambiente, porque ele se mobiliza. E no caso da planta feminina, que vai ter lá o arquegônio, essa estrutura que vai guardar a osfera, que é o gameta feminino, ele é paralisado, ele é imóvel. Então, o gameta masculino vai em meio aquoso, né, se dirigir até o arquegônio e ocorrer a fecundação e surgir um novo gametófito, que no caso seria uma nova planta. E essa questãozinha aí tem uma palavra, protonema. Esse protonema quer dizer que é um gametófito jovem, um pequenininho, não é? Que a gente vê aqui, que foi a partir dos esporos que eles foram originados, essas duas plantas, que no caso é a masculina e a feminina. Tem também a presença de plantas no grupo das briófitas monóicas. E o que seriam essas plantas monóicas? É que nelas vão ter essas duas estruturas numa planta só. Tanto a estrutura reprodutiva masculina quanto a feminina. Mas nesse caso aqui a gente está vendo separadamente. Então, é chamado de alternância de geração por conta disso, que horas nós vamos ter indivíduos diploide e horas nós vamos ter indivíduos haploide. E nesse ciclo das briófitas, o que prevalece é o gametófito, no caso, os indivíduos haploide. Só falar um pouco mais da reprodução sexuada, que ela oferece variabilidade genética por conta dessa união de gametas, não é? Que vai haver essa troca de cromossomos, que eles usam água como transporte para o encontro desses gametas, e que depois de formar o zigoto 2N vai sofrer
meiose produzir esses esporos. Então, é só resumindo aí essa informação do ciclo com alternância de geração. No caso, esse daí seria o ciclo de um musgo. Sobre as briófitas, nós temos essas estruturas presentes. Eu já falei que eles não têm raiz, nem caule, nem folhas, mas têm essas estruturas similares. Então, no caso, rizóides, destacada aqui na imagem, está denominada, né? Rizóide é semelhante à raiz e a sua função é fixar o vegetal no ambiente, porém, essas estruturas têm limitada capacidade de absorção e, por conta disso, não permite que a planta atinja grandes alturas. Ela, se eu não me engano, pode chegar a 10 centímetros e a gente vê, por exemplo, os musgos, eles parecem mais um tapete verde, bem rasteiro, uma vegetação bem rasteira. Aí nós temos os cauloides, que são semelhantes ao caule nos vegetais que conhecemos, e o cauloide vai oferecer sustentação para a planta, e é também do cauloide que vão sair essas estruturas aqui destacadas na cor verde, que são os filóides, que é semelhante às folhas. Pode brotar também no cauloide essa projeção, que é chamada seta ou haste, né? A gente pode ver em algumas ilustrações. E lá na extremidade da haste ou da seta, a gente vai encontrar a cápsula, que nós já vimos antes no ciclo de vida, a importância dessas cápsulas, porque é aí nessa cápsula onde são formados esporos, e nós vimos que esporos estão diretamente ligados à reprodução do vegetal. Vamos trazer também essa informação importante, que a região composta pela seta e pela cápsula são também chamadas de esporófitos. E os filóides, que é as estruturas semelhantes a folhas, que são nessas estruturas que estão presentes a questão da clorofila e também são responsáveis, essas estruturas responsáveis pela fotossíntese, porque as briófitas são fotossintetizantes. São essas informações sobre briófitas, e agora é com Lídia. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas, né? Também chamadas de plantas vasculares, né? As pteridófitas, elas são um grupo de plantas que apresentam o xilema e o floema, né? Que são os vasos condutores de seiva. Então, o xilema ele vai ser responsável pela condução da seiva bruta, né? Que vai ser composta por água e por minerais. E no caso, o transporte ele vai ocorrer da raiz até as folhas da planta. Já o floema, ele vai transportar a seiva elaborada, né? Que, no caso, essa seiva elaborada, ela é constituída de compostos orgânicos, como, por exemplo, os produtos da fotossíntese. E o transporte, ele ocorre, né, das folhas, onde os compostos são formados, para outras estruturas do vegetal. Então, como exemplo de pteridófitas, nós temos as samambaias, as avencas e as cavalinhas, né, que são as plantas que são mais faladas. Então, temos aqui algumas características, né, gerais desse tipo de planta. Então, elas são plantas criptógamas, ou seja, sem sementes, e traqueófitas, que possuem floema e xilema, como vimos. Então, a presença desses tecidos condutores, ele é uma novidade evolutiva, né, em relação às briófitas. Então, como vimos anteriormente, as briófitas, elas não possuem os vasos, né, condutores, já as pteridófitas possuem. Outra característica muito importante, né, é a capacidade de sintetizar a lignina, né, que permite aí uma maior rigidez às células dos tecidos de sustentação e de condução. Então, essas plantas, elas são capazes, né, de atingir grandes alturas, que é uma característica também não observada nas briófitas. Então,
As pteridófitas, elas não possuem flores, sementes, nem frutos, né? Possuem também um sistema radicular, que no caso é um sistema que vai garantir a fixação da planta no solo e a absorção da água e dos nutrientes, e também um sistema caulinar, que vai ser formado pelo caule e pelas folhas. Então, o caule ele vai ser responsável por originar as folhas que vão atuar como órgãos fotosintetizantes primários. Então, aqui nós temos, né, a imagem de um exemplo de uma pteridófita. E a estrutura corporal, né? Elas possuem o corpo organizado em caule, raiz e folhas, né? O caule ele vai ser uma estrutura de sustentação, né? Ele vai sustentar as folhas e vai fazer o transporte da seiva através dos tecidos condutores pela planta. Então, muitas samambaias, o caule ele vai crescer subterraneamente ou paralelamente à superfície do solo. E também pode ser chamado, né, de rizoma, como vocês podem observar na imagem. Já as raízes, né, elas vão ser responsáveis pela fixação da planta e também absorvem a água e os sais minerais do solo. Temos também as folhas, que são laminares, né? Suas células são ricas em cloroplastos e tem a função de realizar a fotossíntese. Então, que é um processo, né, pelo qual vão ser elaborados compostos orgânicos, como, por exemplo, os açúcares. Vamos ter os bacúolos, né, que são as folhas mais jovens. Então, geralmente, elas vão crescer de uma forma enrolada e depois vão se desenvolvendo. Se vocês observarem aí, nessa parte aqui, na parte inferior, né, das folhas, nós vamos ter a presença de algumas estruturazinhas, né, semelhantes a uns pontinhos escuros. Essas estruturas, elas são chamadas de soros. Então, aí vai ser o local, né, onde vai estar presente os esporângios, que são responsáveis pela produção dos esporos, né, através da divisão meiótica, que nós vamos ver mais à frente. Então, a reprodução, né, das pteridófitas, elas podem ser tanto de maneira assexuada, como de maneira sexuada. Então, na forma assexuada, nós vamos ter a reprodução por meio de brotamento, né, no qual o broto ele vai surgir a partir do caule da planta mãe, e depois ele vai se desprender dela, né, e vai originar um novo indivíduo. E vamos ter também a fragmentação. Vamos ter, né, na reprodução sexuada, os gametas, a união dos gametas masculino e feminino, né? Então, no caso das pteridófitas, vai ocorrer aí uma alternância entre dois tipos de gerações, né? A geração haploide e a outra geração diploide. Então, no caso da geração haploide, é o gametófito, que vai ser a estrutura responsável por produzir gametas, né, através da mitose. Já na geração diploide, vai ser o esporófito, né, que vai produzir esporos através da meiose. E aí nós vamos ter o ciclo de vida das pteridófitas, né? O ciclo, ele sempre vai se iniciar, no caso aqui, esse ciclo de vida é de uma samambaia, né, um exemplo de samambaia, e é um ciclo, um exemplo de uma reprodução sexuada. Então, o ciclo ele sempre vai se iniciar, né, a partir de uma pteridófita adulta, diploide, né? Essa pteridófita, ela vai atingir a maturidade. Então, quando ela atingir a maturidade, nós vamos ter o desenvolvimento dos soros, né, na parte
fica na parte inferior da planta, como a gente viu anteriormente. Então, presente nesses soros, nós temos os esporângios, né? Que no caso vão ser estruturas responsáveis pela formação e pela maturação dos esporos através das divisões meióticas, como vimos anteriormente. Então, os soros, eles vão ser dispensados no ambiente, né? Como podemos observar aqui, eles vão ser dispensados no ambiente. E no caso, quando eles encontram, né, condições favoráveis, que geralmente é em ambiente em solos úmidos ou em ambientes com quantidade de água adequada. Então, dos esporos vão se originar uma planta menor, né? Os esporos, temos aqui os esporos, eles entram em um ambiente úmido ou com a quantidade de água favorável, e daí eles vão originar uma planta menor, né? Que se assemelha a um coração, como podemos observar na imagem. E daí essa planta ela vai ser chamada de protalo, né? No caso, esse protalo, ele é o gametófito haploide das pteridófitas. Então, no interior do protalo, que nós vamos ter duas estruturas presentes, que são as estruturas masculinas, né, que são os anterídeos, como podemos observar aqui, e vamos ter também a estrutura feminina, que é conhecida como arquegônio, como podemos observar aqui nessa imagem. Então, a água, ela vai ser fundamental, né, para o gameta masculino, que é o anterozoide, aqui como podemos observar, se locomover e fecundar o gameta feminino, que é a osfera. Então, vamos ter que ter água para esse anterozoide, ele fecundar a osfera, né, que é essa estruturazinha aqui. E daí, quando ocorrer a fecundação, né, como podemos observar aqui, quando ocorrer essa fecundação, nós vamos ter a formação de um zigoto diploide, certo? Então, o zigoto diploide, ele vai se formar em um embrião, né, diploide também, que vai se desenvolver até formar uma pteridófita adulta diploide, como podemos observar aqui. E daí, esse ciclo, ele vai sempre, né, se repetir, no caso da reprodução sexuada. Então, fica bem claro, né, as diferenças de reprodução entre as pteridófitas e as briófitas. No caso das briófitas, como Claudiano falou, a fase dominante vai ser o gametófito, né, haploide. Já nas pteridófitas, a fase dominante vai ser o esporófito, diploide. Então, em ambas, nós podemos perceber, observar, que elas dependem de água para se reproduzirem, certo? Trouxemos aqui algumas diferenças, né, das briófitas e pteridófitas, que foi bem explanada ao longo dessa aula. Podemos observar aqui que as briófitas, elas não possuem vasos condutores, não possuem raízes, nem caules, nem folhas, nem sementes, nem flores e nem frutos. Então, diferentemente das briófitas, né, nós vamos ter a presença de vasos condutores, vamos ter raízes, vamos ter caule, folhas, só não vamos ter sementes, nem flores, nem frutos, certo? Então, as duas, né, vão depender de água no processo de reprodução. E a fase douradora, como acabamos de ver, nas briófitas é o gametófito e nas pteridófitas é o esporófito. E como exemplo de briófitas, temos os musgos e as hepáticas, que são as mais faladas, e nas pteridófitas vamos ter as samambaias e as cavalinhas. Então, pessoal, nossa revisão é essa.
Aqui nós temos algumas referências, né? Caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto, é só acessar. Se tiverem alguma dúvida, né, e não conseguirem respostas, podem nos procurar através de Tadeu. É só falar com ele, que ele passe nosso contato e vocês entram em contato, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e é isso.